Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma mini aula aqui no canal Professor Nildo Moraes. Estou pensando em alguns quadros novos para trazer para vocês, como o quadro Pergunte ao Professor, o X da Questão, onde nós vamos responder perguntas de concursos públicos, do exame da OAB e também do exame de suficiência para contadores, que é também uma outra atuação. Eu tenho um escritório de contabilidade, inclusive tenho um canal também desse escritório e deixarei aqui na descrição para que você possa acompanhar, se assim o desejar. Eu quero apresentar para vocês, inclusive baseado nesse canal onde eu já postei alguns vídeos, uma série que eu fiz sobre planejamento tributário, que é o tema que nós estamos mais postando nesse momento. Eu vou aproveitar alguns vídeos e vou subir toda essa série aqui no canal. E você é muito bem-vindo. Se você gosta e acha interessante esses temas, convido você a assistir esse vídeo até o final. E se você gostar, curta, compartilhe e se inscreva. Comente também aqui embaixo o que você achou, mesmo que você não tenha gostado. Isso é importante porque nos faz refletir e melhorar, trazer um conteúdo a cada vez melhor e mais relevante para você. Após a vinheta, nós voltamos. Você é muito bem-vindo ao canal Professor Nildo Moraes. Como eu mencionei, eu vou subir aqui os vídeos que eu já gravei para um outro canal, que é o canal do meu escritório, porque isso me abre a possibilidade de abordar outros temas com vocês. E como eu falei, eu quero trazer alguns quadros aqui para o canal. Pergunte ao Professor, o X da Questão, onde vamos responder algumas perguntas e dar dicas de estudos também. Então, fique com essa série. Enquanto isso, eu vou preparando um outro material para trazer para vocês. Desde já, te convido a indicar um tema, comentar mais uma vez aqui embaixo o que você tem achado. Isso é muito importante. Este conteúdo, pessoal, é inteiramente gratuito. É um tempo que eu gasto, que eu disponibilizo para ajudar outras pessoas que muitas vezes não têm possibilidade de pagar um curso. Então, este material é inteiramente de graça. Por isso, eu peço que você, se gostar, se inscreva, compartilhe nas suas redes sociais. Fique com a série, o primeiro episódio, o planejamento tributário. Hoje eu gostaria de falar para você sobre os tributos, impostos, taxas, tudo isso que sai dinheiro do nosso bolso, que tem uma nomenclatura diferente, destinação diferente e aplicações também diferentes, destinado e designado pela Constituição Federal. Nós temos também o Código Tributário Nacional e é ele que define o que é tributo. No artigo 3º, eu vou ler aqui para você o que é tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória. O que é compulsória? É obrigatória. Obrigatória, por exemplo, no caso do ministro que está se aposentando, uma aposentadoria compulsória, obrigatória por ter chegado aos 75 anos de idade. Eu não estou falando de política, apenas um caso prático para que você entenda o que é uma prestação compulsória. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. O que é uma sanção? É uma penalidade. O que é um ato ilícito? É um ato proibido. Então, um tributo não pode ser em decorrência de uma atitude, uma penalidade de algo proibido, feito pelo cidadão, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Isso é o tributo. E nós temos várias formas de tributos aqui no nosso país, todas instituídas em lei, né? O tributo ele é instituído única e exclusivamente em lei. E aí nós falamos sobre os impostos. O que são impostos? Também lá no Código Tributário Nacional, no artigo 16, diz o seguinte: imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Ou seja, a sua atividade laboral, quando você vende um produto ou quando você executa algum serviço, existem os impostos a serem pagos. E no caso das empresas que emitem as notas, elas são destacadas, sejam o ICMS ou ISS, no caso de uma prestação de serviço, o PIS e o COFINS, ou ICMS, no caso da circulação
de mercadorias, é considerado o tributo mais importante, pois incide independentemente da vontade do contribuinte. Entre os principais impostos no Brasil, além desses que eu já citei, o ICMS, o IPVA, o IPTU, o Imposto de Renda, o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. E aí também nós temos as taxas. O que são as taxas? De acordo com o artigo 77 do Código Tributário Nacional, taxa é um tributo que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva e potencial de um serviço público específico e divisível, como a taxa de lixo, como a taxa de emissão de RG de documentos estaduais, taxa de licenciamento anual de veículos, o IPVA, essa é uma taxa cobrada para gerar anualmente o documento do seu veículo, taxa de registro de comércio, por exemplo, quando você vai abrir uma empresa na junta comercial, onde você paga lá o DARI, essa é uma taxa. A diferença entre impostos e taxas é que a taxa ela está geralmente atrelada a algum tipo de serviço, por exemplo, o poder de polícia, quando você vai tirar um alvará da sua empresa, é uma taxa e ela está atrelada a um serviço específico, também a CIP, né? Que é a contribuição para a iluminação pública. E o que são contribuições de melhorias? Conforme o artigo 81 do Código Tributário Nacional, é um tributo cobrado pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, passa muita moto aqui, no âmbito de suas respectivas atribuições para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total as despesas realizadas e como limite individual o acréscimo de um valor que dá da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Este é um imposto um pouco usual, muito pouco usual. Temos também as contribuições. O que são as contribuições? A CIP, como eu havia mencionado, que é a contribuição destinada à iluminação pública, a contribuição sindical laboral e tem também o empréstimo compulsório, este bem pouco usual. De acordo com o artigo 148 da Constituição Federal, a nossa Carta Magna, somente podem ser criados diante de situações específicas, guerras ou iminência de calamidade pública, como a que nós vivemos, né, na pandemia, ou investimento público de caráter relevante. Talvez vocês estejam percebendo um pouco de dificuldade na fala. Eu coloquei aparelho e estou tendo um pouco de dificuldade me adaptando ainda, por isso peço que tenham paciência até eu me adaptar, porque ainda virá a parte de baixo e eu teria um pouco mais de dificuldades. Por isso demorei um pouco mais de dias para colocar um vídeo novo, porque nos primeiros dias eu não estava conseguindo falar direito. E temos também as contribuições para fiscais. Esses tributos são cobrados para financiar atividades públicas como o SEBRAE, como o SENAC, que são atividades para fiscais. Bom, se você quer algum tema aqui neste canal, como eu havia mencionado para vocês, quero abordar sobre a Constituição Federal através do direito constitucional, o direito tributário e também temas relevantes sobre a parte contábil. Porém, sempre deixando claro que o foco principal é o empreendedorismo, é ajudar você a gerir e ampliar o seu negócio para que você tenha uma vida saudável, não somente financeira, mas que através da sua atividade você possa ajudar outras pessoas também. Caso esse vídeo tenha sido relevante para você, acrescentado conhecimento, eu peço mais uma vez, primeiro, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. E se você ficou, peço mais uma vez que você curta e compartilhe. Acima de tudo, que você deixe aqui o seu comentário, se está legal, o tema que você quer ouvir. Combinado assim, meus queridos? Ótimos, bons negócios para vocês. Que Deus abençoe.